Bem, meus queridos irmãos, voltamos a falar ao vivo aqui de Varginha, Minas, nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essas são as aulas do livro de Teologia, curso Teologia nível básico. Nós estamos trabalhando as matérias do nível básico, são 6 módulos de 6 matérias. Cada bloco tem 6 matérias do curso básico de Teologia, né? Na verdade é o curso de Bibliologia, né? Está estudando a Bíblia. Só essa matéria aqui, que é a matéria assim, especificamente da Bíblia, né? Que é a matéria de religiões, comparar as religiões com as outras, mas a comparação é com a Bíblia. Então voltamos para a Bíblia novamente. Essa é a primeira linha, o primeiro bloco das religiões comparadas. Estamos estudando aqui o Adventista do Sétimo Dia e vamos estudar também o Tabernáculo da Fé. Essa aula é de número 13, a aula passada estudamos algumas questões referentes às ideias adventistas, combatendo essas ideias. Vocês observaram que até agora, nessas 4 blocos de contestações, de questões, geralmente a referência é sábado, é questão de lei moral, lei cerimonial, só fica nisso, né? Vamos para a quinta aula, agora começando nos livros históricos, Atos, e depois as epístolas paulinas. Atos 8, começando por aqui, Filipe e o eunuco. Atos 8, 32, 35. Foi levado como ovelha muda. O Filipe encontra o eunuco, a rainha de Candace, e ele estava lendo um texto de Isaías que diz que ele foi levado como ovelha muda. O Adventista interpreta que o bode emissário de Lucas 16, de Levítico 16, 5 e 10, e 21 a 23, representa Satanás sobre quem os pecados dos crentes serão colocados. Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados das hostes dos remidos, os quais foram colocados sobre eles. Isso está lá no escrito de Ellen White, né? Essa é aquela questão dos bodes, nós falamos aqui do bode expiatório, né? Eram 2, um era imolado, o outro era solto. Filipe, que explicava para o eunuco a escritura de Isaías 53, 4, 6, interpretou que levou os pecados sobre si foi Jesus, e não Satanás, né? Isso está no próprio livro, já falamos sobre isso. Satanás não pode errar pecado de ninguém, ele mesmo é pecador. Jesus, que é imaculado e puro, que levou sobre si nossas dores, pecado, e todas as nossas transgressões, e tudo cravou na cruz e pagou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças. E disse, tetelestai, está pago, consumado. Atos 13, 14. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, aí já começa a falar de Paulo, né? Paulo fazia isso. Nas viagens missionárias sempre procurava a sinagoga, ele batia com eles, né? Lendo a Parachote e a Haftarot, que eram os textos da Torá e dos profetas, ele procurava debater e mostrar Jesus para os judeus. E eles declaram aqui que Paulo guardava o sábado por entrar na sinagoga nesse dia. Não, ele não guardava sábado. Ele era judeu de judeus, né? Fariseu, viveu fariseu. Ele era uma pessoa criada aos pés de Gamaliel, muito fiel na lei. Mas quando se converteu a Jesus Cristo, ele deixou essas coisas de lei, passou a seguir pela liberdade, né? É preciso ter presente que Paulo foi criado em todas as observâncias da lei. Atos 22. O grande desejo de seu coração era ganhar os judeus para Jesus. Romanos 9 e 1 Coríntios 9. Com esse alvo de ganhar os judeus para Cristo, circuncidou até Timóteo, que era judeu, pois sua mãe era judia, mas o pai dele não era. Mas mesmo assim, diferente de Tito, que era grego, ele não circuncidou. Ele não circuncidou Tito. Gálatas 2, versículo 3. Desta maneira, Paulo evitou causar escândalo, uma vez que Timóteo estava socialmente comprometido com a lei, e o Tito não. Se o Timóteo era filho de mãe judia, então fez a circuncisão dele. Tito não era, não circuncisão. Embora 1 Coríntios 7, 19 afirmasse que a circuncisão é sem valor para o cristão, ele foi na festa do Pentecoste, rapou a cabeça, Atos 18, trouxe ofertas, Atos 21, entretanto afirmou que o sábado semanal foi abolido na cruz, Colossenses 2, 16. Paulo, na verdade, entrava na sinagoga no sábado para pregar o evangelho, porque é ali que os judeus se reuniam, né? Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, o Adventista declara que a reunião do primeiro dia da semana teve lugar no sábado à tarde, porque os judeus sempre começavam a guarda do sábado ao pôr do sol da sexta, até o pôr do sol do dia seguinte. Resposta: o Adventista que se esquece que o acontecimento se deu na Ásia Menor, e o costume de contar o dia era diferente, da meia-noite à meia-noite. O judeu que contava dia da tarde de um dia na tarde do outro. O romano contava de meia-noite a meia-noite, pois estamos em território romano e a forma de contar o dia é diferente. Troade, onde Paulo deixou os pergaminhos, o Eutico caiu na casa de Carpo,
Era uma possessão romana, possuindo o chamado jus itálico, direito itálico, isentava o território de taxas, né, porque era território italiano. Assim, a reunião se realizou no domingo à noite. Primeiro dia da semana é domingo, e não no sábado, como pretende o adventista. Por outro lado, a expressão partir o pão é uma expressão reservada desde o primeiro século para significar a ceia do Senhor. A razão do sentido especial das palavras partir o pão é baseada no próprio Evangelho, onde se lê que Cristo partiu o pão. Quando fala partir o pão em Atos dos Apóstolos, partindo o pão de casa em casa, é ceia do Senhor. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? O Adventista declara que a palavra lei se refere a 10 mandamentos e que a lei foi abolida pela fé, mas estabelecida. Como o sábio faz parte do 10 mandamentos, entende, portanto, que somos obrigados a guardar esse dia. É terrível, né? Como eles ficam repetindo e batendo nessa tecla o tempo todo, né? Volta aqui a falar novamente de lei. Lei tem 3 tipos de lei, aqui para entender, né? Tem a lei no sentido da lei Torá, falada por Jesus, a lei e os profetas do lar de João Batista. O pai Abraão falou para o iníquo lá, o ímpio, né, chamado pela tradição de Dívidas. Eles têm a lei e os profetas, ouçam. Essa lei refere ao Pentateuco. Quando fala a lei, Torá, é os 5 livros da lei, essa é Pentateuco. Quando fala referente à lei Decálogo, a lei de Deus, o Torá, os 10 mandamentos, é Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. E quando fala de lei normal, essa lei votada na Câmara de Vereadores, que é um projeto de lei, votada na Assembleia Legislativa, votada na Câmara dos Deputados, que o presidente em Brasília, o governador em Minas ou o prefeito em Lajinha, se sancionada, vira lei, senão é vetado. Nessa lei aqui não é a lei dos 10 mandamentos. Né? Romanos 7,12, assim a lei é santa. Afirma que a lei, outra vez falando que é os 10 mandamentos. Né? Não vou nem falar isso mais. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Pergunta, de quem Cristo é o fim? Quando ele veio, pôs fim ao velho sistema, o velho concerto. Em outras palavras, Cristo é o fim da lei ou o sistema do judaísmo? Em Cristo é reafirmada a verdade de que a justiça é da fé. Ensina que é o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Se Cristo é o fim da lei, então já não é a sua continuidade. Se ele é o fim, não é a continuidade. Isto posto, desde que Jesus veio para cumprir a lei, Mateus 5, ia cumprir João 19, então cessou a vigência da lei para o cristão, 2 Coríntios 3, Colossenses 2 e Efésios 2. 1 Coríntios 7, 19, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O Adventista diz que o que vale é a observância dos mandamentos de Deus. E esses mandamentos são os 10 mandamentos. Outra coisa que eles batem o tempo todinho. Falar que a lei é os 10 mandamentos, qualquer lei, não faz diferença de lei. E falar que no mandamento, qualquer ordenança, qualquer preceito, regulamento, é os 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos, são aqueles 10 dados no Sinai, naquele dia com clangor de trombeta, o Sinai pegando fogo, o anjo tocando a primeira trombeta, a última vai tocar agora para o arrebatamento da igreja, quando foi dada a lei, e agora encerra o tempo da graça. Mandamentos 10 são aqueles, mas são mandamentos normais, são 613 mandamentos que tem na lei judaica, não é só aqueles 10, os 10 mandamentos, né? Aqueles lá. Ah, meu Pai. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Diz o Adventista que na morte o fôlego da vida retorna à atmosfera e o homem entra no estado de inconsciência. Não. O pau bate a terra que eu deu, o pau bate a terra como era, e o Espírito é Deus que eu deu. Paulo ensina que quando o cristão morre, sua alma deixa o corpo para estar com Cristo, em estado consciente e inteligente. Tem ciência do que acontece em torno de si, mas nada sabe o que ocorre na terra, debaixo do sol. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5 e Filipenses 1. Gálatas, para que é a lei? Gálatas 3,19. A Adventista diz que a palavra lei trata da lei cerimonial, que foi abrogada na cruz. Volta novamente a questão. Lei cerimonial é o Pentateuco, lei moral é o 10 mandamentos. Já falamos sobre isso exaustivamente. Né? Gálatas 2, 14 e 15. A lei dos mandamentos consistia em ordenança. Diz que o texto se refere à lei cerimonial. Já falamos aqui que as ordenanças são leis e estatutos, como diz o texto. Lei dos mandamentos não são os 10 mandamentos aqui, né? Colossenses 2, 14 e 17. Tirou do meio de nós, cravando na cruz.
falando que Jesus fez, despojou das potestades, entrou na glória, pagou o escrito de dívida que havia e tirou do meio de nós e cravou na cruz. Diz que foi cravada na cruz, foi a lei cerimonial. Volta eles com a lei de novo. O que era contra nós consistia em rudimentos fracos e pobres. Não podia ser o sábado semanal, que é registro de um fato passado histórico. A lei é a lei só. Uma só lei. Colossenses 2, 14, 17, Paulo que ele pagou tudo, pagou, morreu, quitou o débito, não tem mais lei. Esquecem eles que a redenção do cativeiro egípcio era também uma sombra, embora fosse um fato histórico. O sacrifício de Jesus para redimir a humanidade do cativeiro e da morte espiritual. O fato histórico do cativeiro do egípcio, né, é similar ao sacrifício de Jesus para redimir a humanidade do cativeiro de morte espiritual. Então, isso está bem claro já, várias vezes, né? Paulo usa a palavra sábado em Colossenses 2,16 e não tem nada a ver com sábado cerimonial ou anual, né? A cédula, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, não podia estar ligado a cerimônias rituais. Estava ligada à lei mesmo, a quebrar a lei, né? Pois essas foram estabelecidas a favor dos homens. 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, não quero, pois, irmão, que sejam ignorantes acerca dos que ainda dormem. O Adventista diz que para Cristo a morte não é mais do que um sono, um momento de silêncio e escuridão. Não, a Bíblia ensina que a palavra dormir é empregada com relação ao corpo que está inconsciente da sepultura. Não a alma, é do corpo. O versículo 14 declara que aos que com Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele para se juntar aos corpos, e então ocorrerá a primeira ressurreição. Estevão morreu, entregou o seu espírito a Jesus e adormeceu. Dormir interpretado como entregar a alma a Deus e o corpo à sepultura. Agora a última, Hebreus 4, 3, né? Vamos ver isso aqui. Então vamos deixar Hebreus para a próxima. Vamos ficando com essa quinta sessão por aqui. Vamos voltar na sexta sessão de debates, mostrando, refutando as doutrinas dos adventistas dentro da Bíblia Sagrada. Fica na paz, tchau, tchau.